Boa noite, galera. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, galera? Você me ouviu bem? Show. Então, beleza. Então, boa noite a todos aí. Um prazer, né? Estar mais uma vez com vocês aí. Desculpa aí pela voz aí que eu tô meio zicado aí, mas a gente vamos aí ministrar assim mesmo. Hoje a gente vai fazer um apanhado aí em questão de exame com contraste, né? Dá uma olhada aí, porque a gente tem muita dúvida, né? Nessa parte do contraste, como é feito, como é ministrado, né? E a gente vai fazer aí um apanhadozinho aí para a gente poder entender melhor os passo a passo, né? E aí como é que onde a gente monitora, que fase que a gente vai ver, qual é a fase, qual não é, tá? Então a gente vai fazer um apanhado bem legal aí para a gente poder entender bem e não poder ter dúvida, né? Porque geralmente hoje a gente faz muito contraste, né? E a gente atende bastante hoje, né? Pacientes aí com contraste. E aí a gente precisa saber bastante, né? Que esse é o diferencial hoje do técnico de tomografia, né? Hoje as grandes empresas, né? Ou pequenas empresas exigem bastante de nós, né? Saber o momento certo, muito médico reclama que não está nas fases corretas, a gente entender como é que eu vejo a fase? Que fase que é essa? Se é uma fase arterial, se é uma fase portal, se é uma fase escritora, a gente precisa entender, né? O que é arterial? O que quer dizer arterial? O que quer dizer portal? O que quer dizer escritora? E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Para a gente poder entender melhor, né? Esses paradigmas, né? Para a gente não ficar confuso mais. Quando falar arterial, você já sabe o que é. Quando falar fase portal ou venosa, você já entendeu o que é. E quando falar escritora, você já vai entender. Então, a gente vai agora assimilar, né? E todas essas fases aí, quando falar é o binômio trifásico, não é trifásico, vai monitorar, não vai monitorar, vai tirar o ROI, vai colocar o ROI. A gente precisa, né, ter esse entendimento, né? Porque a gente vai trabalhar muito com isso, né? Então a gente precisa focar bastante, porque os exames simples, né, sem contraste, é bem simples, né? Você vai cortar acima, abaixo da anatomia, isso aí não tem dúvidas, né? Porque vai fazer um crânio, você sabe que vai, né, cortar acima da calota, abaixo da base do crânio, vai fazer um tórax, vai cortar acima da cúpula external, abaixo da costela, vai fazer o abdômen, cortar acima, né, do da base do pulmão, né, os dois dedinhos acima, e vai cortar até a síntese pública, né? E a gente sempre vai fazer isso, sempre acima e depois a estrutura. E a gente vai ficar muito mais fácil, né? Agora, com contraste, o exame se torna um pouco mais difícil, porque requer, né, várias coisas que você vai, às vezes, se entender, porque na hora, às vezes, é muito confuso, é muito movimentado, tem pressão médica, gente, então às vezes a gente não consegue compreender isso. Então hoje a gente vai falar de uma forma mais fácil, né? Uma forma mais dinâmica, para a gente entender melhor, né? Uma forma mais branda, né? Mais tranquila, mais zen, para a gente poder entender o que quer dizer essa fase com contraste. Beleza? Então, primeiro a gente precisa entender, né? Fase arterial. O que vem a ser a fase arterial? Quando eu falo de fase arterial, eu já lembro que é o quê? É um contraste para a gente ver questão que de artérias, né? Então, já sei, fase arterial, eu quero ver artérias, tá? Mas a gente precisa compreender o seguinte, quando a gente fala nessa fase artérias, né? Eu preciso entender o seguinte, qual o exame que eu estou realizando? Então, nós vamos pegar o pedido médico, tá lá a folhinha, tem uma folha na frente, onde o pessoal anota a anamnese, que é o pessoal da enfermagem, elas vão anotar, mas ali não é a forma correta que a gente vê, beleza? Aquela ficha só serve para você ver a anamnese, não serve para você ver qual é o exame, porque aquilo ali não é o pedido médico. Então, a gente precisa entender que da onde que nós vamos tirar o nosso exame através do pedido médico, porque aquela folha é somente para cadastro, beleza? Não é, eu vou me basear aonde? No pedido médico.
E o pedido médico sempre está atrás daquela folha. Então, eu vou procurar aonde que está o pedido médico. E através do pedido médico, eu vou ver qual o exame que eu vou fazer, tá? Então, eu preciso entender isso. Então, ele colocou lá, tórax abdômen com contraste venoso. Então, quer dizer o quê? Que ele quer um tórax, um abdômen, que a gente vai injetar o contraste. Mas para ver o quê? Qual é a hipótese diagnóstica? O que eu vou, né? O que o médico quer que nós mostramos para ele? É outro ponto, né? Então eu preciso ver. Então existem vários tipos de patologia e eu preciso entender essas patologias. Geralmente, né? A gente faz para ver pancreatite, quer dizer o quê? O pâncreas doente. Então, eu preciso aí, né, saber o seguinte, professor, quando eu quero ver o pâncreas, né, o contraste, né, para chegar até o pâncreas, ele demora mais ou menos quantos segundos? Olha, 45 segundos. Mais ou menos aí, né, de média, né, algumas literaturas podem falar menos, mas de média, de prática, 45 segundos. Né? Então, são 45 segundos para o contraste chegar até o pâncreas. E aí a gente chama isso de uma fase pancreática. Né? Então, 45 segundos é uma fase pancreática. Então, é o tempo que você injeta o contraste na veia para ele fazer toda a parte da anatomia e chegar até o pâncreas, mais ou menos, é 45 segundos. Deram para entender isso? Então, a fase pancreática demora 45 segundos. E aí, quando eu tenho essa base, né, de contraste chegando no pâncreas, eu já começo a imaginar o meu exame. Então, é isso que eu sempre tomo como base, fase pancreática. Eu sempre tenho essa base. Professor, de onde você tira a fase pancreática? Eu começo o meu exame a partir da fase pancreática. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu editar aqui. Então, um segundinho só. Vou abrir todos aqui, mas fecha, né? Exatamente, não. Exatamente, não. Também. Está aqui. Usando só tudo não, a gente quer. Tá aqui. Acabei de abrir o filho da mãe. Vamos ver. Deixa eu ver aqui de novo. Vou ver aqui. Deixa eu abrir aqui o programa. A gente vê. Olha. Utiliza. Esse aqui. Tum, 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 tum. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu só abrir esse filme aqui para te mostrar. Então, esse exame aqui é um exame de tórax e abdômen, né? E aí, com contraste venoso. Então, vamos ver aqui o pedido. Vamos ver aqui, ó. Né? Então, tá lá, né? Paciente, né? 71 anos, CA de cólon, né? Com cirurgia há uns 5 anos. Ele fez 8 meses de quimioterapia, radioterapia ele não fez, né? Então, beleza. Então, a gente sabe que é um paciente que tem um CA de cólon. Quando eu falo CA de cólon, eu estou falando de intestino, beleza? Então, cólon, né? Então, a gente estudou lá, né? Ascendente, descendente, transverso, duodeno, né? Intestino grosso, intestino delgado, tá? Então, a gente está falando de câncer no intestino. Então, ele fez essa cirurgia mais ou menos 1 ano. Professor, será que eu consigo ver essa cirurgia? Sim. Então, ele botou aqui, ó, né? Ele botou lá, CA de tórax, né? Neoplasia maligna de colo, né? Ó, tórax. Botou lá TC de abdômen superior e pelve, né? Neoplasia maligna de colo, tá vendo? Então, não sei o que lá, carcinoma de cólon, sigmoide, com, né, e não sei o que lá. Isso aqui foi tudo que ele colocou, né? Ele fez RM, fez PET scan, né? E TC de abdômen e pelve dia 20 do 10/22, né? Então colocou, ele fez todos esses tipos de exames, beleza? Então, show. Então, vamos lá ver. Então, deixa eu botar aqui para cima. Peraí. Então, a gente sabe, né, que a gente vai fazer o posicionamento do paciente, né? Então, o paciente vai deitar, né, em decúbito dorsal na mesa, né? Então, se a gente fosse fazer ele aqui, ó, a gente teria que colocar ele deitado, né, de barriga para cima, beleza? Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, ó, como seria esse paciente. Às vezes a gente não, né, se liga no posicionamento, então a gente vai se ligar agora. Então, o paciente aqui, ó, entrar com o paciente, né? Então, vou ter que entrar com ele com o quê? De cabeça, né? Head first. Professor, se eu quiser entrar com os pés, também pode. Não muda o exame. Tá? Eu, particularmente, prefiro entrar com os pés, de cabeça. Mas se você quiser entrar com os pés, isso não vai modificar, tá? Isso não modifica o seu exame. Não modifica a qualidade, não modifica nada. Beleza? Mas eu, particularmente, eu prefiro fazer assim, porque eu já tive muito problema fazendo o contrário. Paciente com fobia. E aí, na hora do exame, viu, né, o cliente chegando mais próximo, aí ficou nervosa, mas agora, quando entra de cabeça, ela vai ver passar. Então, isso às vezes não ataca a parte da fobia, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Supino, né? Entrando de cabeça com os braços para cima, né? Ou não, caceta, botei errado, peraí. Peraí, galera. Supino, head first. Aqui, ó. Peraí. Supino, o feed first. E não vai ter. Se ele vai ter. E não vai ter com os braços. Ai, cacete. E não vai ter.
Ele não vai ter entrando ao contrário. Ele só tem entrando com a posição aqui, ó. Aqui, ó. Ele não tem. Ele não tem. Vou fazer assim, mas você sabe que é ao contrário, né? Que o certo seria entrar, né, de cabeça. Mas você pode fazer assim também. Não tem importância, tá? Tá vendo assim, quando o paciente está vendo, ele fica meio bolado, né? Porque fica meio preocupado, né? Achando que vai. E ele fica muito dentro do ninguém, tá vendo? Às vezes o paciente vai ficar nervoso, né? Ó. Então, ó, quando eu for fazer assim, né? Deixa eu só botar a bola aqui, ó. Aí, ó. Corte axial sempre no meio, ou desculpa, sagital sempre no meio. O axial, né? A gente zera ele, pode zerar no queixo ou na fúrcula external, tá? Eu prefiro botar nos queixos porque a máquina anda um pouquinho, aí eu coloco assim, né? Ó. E o corte coronal, ele vai ficar onde? No meio da estrutura, ó. Vou até baixar um pouquinho, ó. Na linha, né? Ó. Linha axilar, beleza? E o axial, ó, ele vai ficar aqui na fúrcula, ó. Esse buraquinho a gente tem aqui chamado fúrcula external, tá? Então vai ficar, o posicionamento vai ser dessa forma, beleza? E aí, ó, a gente vai fazer o AP, né? Então, eu tô cortando aqui, a gente espera, né? Vai falar para respirar fundo e prender, vai encher o pulmão, tudo, e vai parar abaixo da síntese pública. Depois vai fazer o quê? O perfil, tá? Por que é importante fazer os dois cálculos? Porque ele calcula a quantidade de radiação, tá? Então, quando a gente faz os dois scouts, ele vai calcular, né, a surdose. O que é a surdose? Ele vai falar para o aparelho a quantidade exata, né, de MAS que vai ser feito o exame. Beleza? Show. Né? Colocamos, né, aqui o paciente, né? Fizemos o scout, né? Botamos aqui o range, então vamos abrir o range todinho para cá, né? Então vai colocar o quadradinho aqui, ó, acima do diafragma, tá? Até aqui embaixo. Então a gente vai perceber que quando a gente vai mexendo aqui no range ou no FOV, que o FOV é lateral, o range subir e descer, que existe uma linha verde. Então, essa linha verde a gente chama de SFOV, tá? Que ela serve, né, para poder te mostrar qual será o limite, né, que você vai trabalhar ali, tá? Então, o ideal é a gente sempre ficar dentro da margem verde, nunca estourar o verde, porque quando a gente estoura o verde, a gente pode degradar a imagem. O que é isso? Eu posso perder a qualidade da resolução. Então, a imagem ela não vai sair, né, como deveria sair. Vai sair, mas a qualidade ela pode perder, porque eu vou desmembrar a minha quantidade de pixel e a minha quantidade de voxel. Então, o ideal é a gente sempre manter a margem do verde. Lógico, se o paciente for um paciente muito obeso, muito grande, aí sim eu vou ser obrigado a cortar o foco. Mas, se o paciente for normal, né, não muito gordo, eu consigo manter, né, desculpa, manter isso aí se eu posicionar da forma correta. Lá no meio certinho, colocar na posição correta, e aí eu consigo manter, né, a minha qualidade boa. Porque se eu abrir, né, demais, aí já era. Então, assim, não já era, mas você corre o risco de a imagem sair meio ruidosa, com alguns artefatos, né? Então, o ideal é sempre você posicionar de forma correta. Beleza, show. Aí, pum, posicionou, né? E aí, como é que você vai fazer, né? Lá. Então, vamos abrir aqui para a gente ver. Então, tá lá. Então, coloquei o paciente, né, em AP.
né? Ele cortou lá, né? Depois cortou no perfil, e aí a gente vai marcar o paciente, né? Então, a gente vai marcar o paciente. Então, o que, que vai acontecer? Deixa eu só. Peraí. Foi também dando um negócio grande pra caceta. Peraí. Liguei o porra do negócio todo. Aí, tá, beleza. Deixa eu só cortar aqui uma fase. Deixa eu só fazer uma simulação aqui, só para. Caralho, que merda. Deletei o negócio errado. A gente faz aqui ao vivo. Ó. Caralho. Aí. Então vamos imaginar, ó, que aqui, né, fizemos scout. Vamos imaginar o seguinte. Então, o nosso FOV, né? O nosso Ranger, ele tá aqui, ó. Então, vê se você olha aqui, ó. Ele tá de cima até aqui. Só que aqui, ó, no perfil, você precisa entender o seguinte, olha, eu vou cortar um pouco da parte posterior, não vou? Por isso que é importante ter o perfil. Então, eu preciso pegar, ó, e mexer nele, né? Eu mexi no paciente, mas aí eu preciso mexer nele. E outra, ó, o meu verde, como se fosse o S-FOV, né? Então, ele está aqui na lateral. Ó. Então, eu estou respeitando ele. Aqui embaixo, eu posso até subir, ó. O verde não, o azul, ó. Eu posso até subir ele, ó. Por quê? Eu não preciso cortar até lá embaixo, tá vendo? Então, eu corto acima, né? Então, eu gosto sempre de falar o seguinte, olha, paciente oncológico, a gente sempre pega um pouco do pescoço, tá? Por que a gente pega um pouco do pescoço? Ó, porque uma melhor aqui, ó. Por que a gente pega, né? Essa questão aqui do pescoço, a gente corta um pouco acima do pescoço, por causa de linfonodos, né? Então, quando o paciente é oncológico, ele tem alguns linfonodos, né? Ele tem linfonodo, né? Na axila, ele tem linfonodos, né? Na pelve, na virilha, ali mais ou menos. Ele tem linfonodos aqui, né? No pescoço. Então, é importante a gente sempre cortar um pouquinho a mais para ver essa questão dos linfonodos. Tá? Então, sempre por isso que eu. Não, mas não é o tórax, só o tórax, o abdômen? Sim, mas quando é paciente sem ser normal, né? O que quer dizer normal? Não é um paciente oncológico, aí tudo bem, você pode cortar 2, 3, 4 dedinhos. Mas quando é um paciente que tem CA, né? Que quer dizer câncer, o ideal é você sempre pegar um pouco da parte do pescoço, tá? Porque isso aí vai ilustrar mais. Se tiver alguma coisa, você vai ilustrar bem. Beleza. Aí a gente, né, fez lá, cortou, né, toda essa parte sem contraste. Cortou, né, o tórax e o abdômen. Só que aí você entende o seguinte: quando você corta o tórax e o abdômen,
né? Vamos imaginar aqui, ó, tórax e abdômen. E aí você vai ter, né? No protocolo, quando eu abro lá, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma. Eu não tenho nenhuma imagem para mostrar, entendeu? Quando eu abro essa questão aqui, ó, do protocolo, ó, quando eu abro aqui, né? Quando eu clico aqui no protocolo do tórax, ele vai me dar. A gente aprendeu que ele faz 2 algoritmos. Um algoritmo ele corta o mediastino e o outro algoritmo ele corta o parênquima. Só que quando a gente vai fazer o exame, a gente não vê isso. A gente só vê o primeiro protocolo, que é a parte do mediastino. Do parênquima, ele é encurtado. Então, ele só corta o pulmão. Então, o ideal é a gente sempre abrir, né? Eu vou mostrar lá na segunda-feira, eu vou lembrar que eu vou mostrar para vocês. A gente deve abrir, né, realmente lá só para ver se ele está cortando ou não a parte da base. Porque às vezes, quando você faz, ele corta. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui no parênquima. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Parênquima, ó. Pulmão. Vamos ver se cortou ele. Ó. Não cortou. Ó. Pegou até lá embaixo, tá vendo? Às vezes, quando ele faz, percebe o seguinte, olha, que o abdômen, aqui sem contraste, ó, é só sem contraste. Ele é mediastino e parênquima, certo? Ó. Então, aqui você consegue identificar, olha, essa janela que está aqui é uma janela de parênquima, né? Serve para ver o quê? Pulmão, beleza? Doenças parenquimatosas. Já desse lado aqui, a gente tem uma janela de mediastino, que a gente vai ver todos os órgãos. Você percebe que a janela de mediastino ela vai até abaixo da sífilis pública, beleza? Ó, até lá embaixo. Já a janela do pulmão, ele não vai até lá, ele vai até aqui, ó, até aparecer as glândulas suprarrenais. Por quê? Porque nessa janela aqui, o intuito é só ver o que é a parte do pulmão. Já nesse aqui outro algoritmo do mediastino, além de a gente ver o tórax, a gente também vai ver o quê? O abdômen. Mas como assim, professor? Então, o mediastino, a janela de algoritmo mediastino, ele serve tanto para ver doenças mediastinais, que é a parte do tórax, mas a parte do abdômen, que é o mesmo janelamento, entendeu? Ó, é o mesmo algoritmo. Só esse do outro lado aqui é parênquima. Então, por isso, ideal, eu vou ensinar vocês a conferir lá, quando eu vou fazer, se cortou ou não. Tá? Então, aqui a gente vai ver só doenças parenquimatosas. E aqui a gente vai ver toda a parte dos órgãos. Então, professor, os linfonodos vão entrar onde? Aqui. Tá vendo? Então, aqui já estou pegando a parte do pescoço. Ó. Então, existem algumas bolinhas aqui, ó, né? Umas bolinhas que estão aqui nas laterais. Aqui não, lógico, aqui, né? Não é linfonodos, mas são a veia jugular, a artéria carótida, né? Então, que pode dar uma parte de linfonodos aqui. E esses linfonodos são muito importantes quando o paciente tem câncer, que é tipo assim, a gente chama de linfonodo sentinela. É tipo assim, opa, tem algo errado, né? Não sei se vocês já perceberam, quando você tem alguma inflamação no corpo, você tem alguma inflamação, você está passando por um processo inflamatório. E às vezes você passa a mão na sua virilha, tem algum carocinho. Alguém já sentiu isso? Ou até mesmo no pescoço, né? Ou algum lugar, na parte da mama, na parte da axila, né? Você passa a mão assim, você sente alguma coisa diferente, algum nódulo assim, tipo uma íngua, alguma coisa assim. Isso é o que eu usei. É um linfonodo, mostrando que seu corpo está passando por um processo. É a mesma coisa as mulheres quando estão no ciclo menstrual. Quando ela passa a mão na mama, ela vai sentir vários carocinhos, não é isso? São os linfonodos ali dizendo o quê? O corpo dela está passando por um processo tipo inflamatório. Dela, então, isso a gente chama de linfonódio. Quer dizer o quê? Acusa, né, alguma coisa que está ali. É a mesma coisa que você faz uma mamografia. Aí você vê um nódulo ali, mas a região está vascularizada? Existe algum linfonodo? Não, então beleza. É um fibroadenoma, que é uma gordurinha, é um nódulo, né, que não é maligno. Dá para entender? Às vezes o pulmão é uma coisa, pareceu um nódulo aqui calcificado. Beleza. Nódulo calcificado não é um câncer, é um nódulo. O que quer dizer isso? Foi calcificou, né? Às vezes você tem rinite, alguma coisa assim, espirra muito, e aí ou pegou um vaso de frente que foi calcificado, tá?
Isso é normal. Muita gente tem. Eu tenho um nódulo, ai meu Deus. Calma, tem que ver. É calcificado? Então esquece. Se é calcificado, esquece. Não é nada. Tá? Ele nunca vai virar um câncer, porque ele está calcificado. Tem cálcio, teor de cálcio dentro do nódulo, tá? Então, beleza. Então, a gente fez o sem contraste, né? E aí, agora a gente precisa entender para fazer a parte do contraste. Então, o que eu sempre faço? Olha, existem várias alternativas para você fazer o exame. Qual seria a alternativa? Você pegar, né? Que muita gente faz isso, mas eu não concordo, porque o exame, por isso que os médicos sempre reclamam a questão das fases, que eu vou falar agora, né? Que eles fazem o quê? Existe uma ferramenta que eles colocam dentro da anatomia, geralmente aqui, ó, dentro da horta abdominal, que é uma ferramenta chamada ROI, ROI. Esse ROI, ele tem um valor de thresholder. O que é isso? O técnico, na máquina já vem já isso, um valor de threshold. O que é um valor? Ele fala que uma quantidade de threshold, que é um valor de HU, né? O aparelho vai fazer o disparo automaticamente. Então, geralmente lá está 150 a 180 de threshold. Então, existe um gráfico, né? E aí você vai monitorando. Você pode escolher a monitoração. Como assim? Você pode colocar, eu quero que faz de cada uma imagem a 1 segundo. Então, a cada 1 segundo vai monitorando, e aí vai na outra tela que aparecer, né? Um gráfico assim, né? De 90 graus assim, e aí vai estar um valor lá, 180, e a linhazinha vai começar a subir. Quando chegar naquele valor que você programou de 180, a máquina vai fazer o disparo automaticamente. Mas entra uma questão. Primeiro, né? Qual é o fluxo que você está utilizando naquele paciente? Se você utilizar um fluxo abaixo de 2,5, geralmente a máquina não consegue fazer o disparo. Ela não tem força suficiente para dar aquele brilho dentro da anatomia e o gráfico subir até o valor. E ela não consegue disparar, tá? Se for acima de 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, é um fluxo muito elevado. Então, a máquina consegue disparar. Agora, quando você faz de 2,5 para baixo, você tem que fazer esse disparo manualmente. Você visualizando a anatomia. É o que eu sempre faço, né? Por que eu faço isso? Porque toda vez que eu coloco o ROI lá dentro da anatomia, a minha preocupação quer dizer o seguinte: se a minha fase ela vai estar correta. A fase arterial ela sempre vai sair arterial, porque está ali dentro, tantos segundos, disparou, vai embora. A minha maior preocupação é a próxima fase, é a fase portal ou fase venosa, porque muitas das vezes ela não fica uma portal verdadeira, fica uma portal que ai, caraca, esqueci o termo que a gente usa. Ela fica como se fosse adiantada, né? Mas tem outro termo que a gente usa. Então, ela tá uma arterial cardíaca, se fosse assim. E a portal ela não está portal verdadeira. Ela está quase portal. Então, os médicos reclamam muito disso. Olha só, né? Poxa, não está arterial verdadeira, não está portal verdadeira, né? Está uma portal falsificada, está um arterial tardio, entendeu? Então, poxa, tem que dar uma olhada nisso aí. Os médicos sempre reclamam com o pessoal. E aí o pessoal me pergunta, mas como que você faz? Né? É dessa forma que a gente está explicando para vocês, de a gente olhar a anatomia. Então, eu, particularmente, quando eu vou fazer, aonde que eu monitoro ela? Geralmente aqui, né? Geralmente é onde eu estou vendo a aorta, o rim e outro rim, que é no final do meu fígado. Então, o meu corte aqui, ó, eu sempre coloco, né, no final do rim. Então, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Quando eu coloco aqui, ó,
essa linhazinha aqui, ó, né? Que é o meu SEV, eu sempre coloco ele, ó, abaixo do meu fígado, né? Ó, sempre coloco ele abaixo do meu fígado, né? Para fazer o quê? O meu corte de referência lá. Então, aqui vai ser o meu corte de referência, né? O fígado tá aqui, ó, né? Tá aqui assim, então eu vou colocar ele, ó, abaixo ali do meu fígado. Ele geralmente é só num só, né? No perfil não parece, né? Mas eu coloco ele aqui, ó, abaixo da linha do meu fígado. Que é esse SEV quer dizer o quê? O corte de referência, aonde eu vou monitorar, né, a chegada do meu contraste. Então ele vai ficar aqui, ó, pic, 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 parecendo aqui o meu contraste. Então eu vou chegar a ver primeiro o contraste chegar na horta, né? Para depois eu ver o meu rim heterogêneo, né? Então, quer dizer, o que quer dizer heterogêneo? Olha, vamos ver o rim heterogêneo aqui, ó. O rim vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, ó, nesta estrutura aqui, ó, eu tô vendo aqui ó, a cortical, né? Deixa eu ver aqui. Ó, se você olhar aqui, ó, eu tô vendo aqui, ó, a cortical do meu rim. Consegue ver a cortical do rim, ó? Toda a parte cortical? Tá vendo? Então, tá aqui. Professor, mais ou menos quantos segundos o senhor fez esse disparo? Ó, o meu pâncreas também está com contraste, ó. Ele está na fase pancreática, ó. O pâncreas está aqui, ó. Tá vendo? Ele está na sua fase pancreática. Então, mais ou menos aqui, foi feito em 45 segundos, mais 45, quase 50 segundos. Então, eu esperei o contraste. Fui olhando lá, né? Eu olho sempre na minha bomba, né? Fico olhando lá na bomba, na turbina bomba. Quando chegou a 45 segundos, eu fui e disparei mais ou menos. 45 ou 50. Vai depender muito do primeiro, né? Monitoramento quando eu vejo o contraste chegar. Tá? Então, mais ou menos, a média é 45 segundos, você já pode ver o disparo. Aí entra uma segunda questão. O segundo, varredura, que vai ser a parte venosa. E aí, como que eu, né, faço essa questão, né, da fase venosa, que é a fase portal? Então, eu olho, né, fico olhando aqui toda essa parte, né, está direitinho, esse contraste. Se tiver muito contraste, né, se eu chegar aqui e vejo que o meu átrio, né, esquerdo e o direito, né, desculpa, o átrio direito aqui em cima e o átrio esquerdo está muito cheio de contraste, eu dou uma segurada para não fazer em seguida a fase portal, porque a fase portal ela não vai estar portal, né? Então, para ser portal, ela precisa estar o quê? Homogênea. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha como é que ela está toda homogênea. Ó, olha só como é que ela está homogênea. Mas se você perceber uma coisa, olha, se você perceber uma coisa, neste rim aqui, ó, existe um atraso. Tá vendo? Olhando agora aqui, que eu não tinha percebido isso, não. Tá? Existe um atraso nesse rim aqui, ó. Né? Existe um atraso. Beleza? Ó? Vê se você consegue perceber que nesse rim aqui, ó, existe um atraso. Esse aqui está mais homogêneo e esse aqui está heterogêneo. Eu estou assim, eu tô falando que eu vi agora, né? Agora passando a imagem para vocês que eu percebi. Então, por que esse rim aqui ele está atrasado? Isso é uma outra questão também. Quando a gente olhar o monitoramento, a gente tem que olhar sempre nos dois rins, porque olha esse aqui, ó, esse aqui está heterogêneo ainda. Se eu demorasse mais um pouquinho, né? Ele poderia estar quase excretando, porque aqui, ó, ele já está aqui na boca para excretar, tá vendo? Ó, ele já passou pelo cálice, né, pelos néfrons, ele já está ficando todo homogêneo. Daqui a pouco, onde contrastar, já querendo sair para a pelve renal, beleza? Para essa pelve renal, ó, e já até saiu aqui um pouco, tá vendo? O contraste até saiu um pouco aqui, ó, na pelve renal, porque eu dei uma segurada, né? Então, eu não me lembro desse exame. Oi. Não sei, pega da sua mãe lá. Ah, eu não sei. Aqui, ó. Mas vamos cuidado com o Tavis, tá? O Tavis ficou aí, que eu esqueci? Ou tu usou ele? No meio das crianças, com tudo?
Não sei. Toma cuidado. A gente trabalha, então. Então, Estou com raiva dessa tecla, porque tá bom, depois a gente conversa. Então, ó, você percebe isso aqui, ó. E aí você vê que aqui ele tem, né, esse retardo. Por que ele tem esse retardo aqui? O que está fazendo o rim, né, ter um retardo? O que é ter um retardo? Ele não está na sua fase. Se você comparar o rim direito e esquerdo, tem que andar conjunto, né? Mas ele está atrasado. Então, uma coisa atrasada, né? É como se tivesse o seguinte: olha, você tem os dois membros. Então, essa mão esquerda ela levanta rápido. A minha mão direita tem um retardo. Então, deve ter algum problema no meu hemisfério esquerdo que não está deixando passar a informação para minha mão direita levantar. No meu hemisfério direito está ok, porque minha mão esquerda está se movimentando boa. Porque o hemisfério, né, dividido em duas partes, aqui o cerebelo, então o lado direito comanda o lado esquerdo e o lado esquerdo comanda o lado direito. Beleza? Então, algo aqui está fazendo com que, né, existe um retardo. Então, o que seria aqui? Né? Então, tem algo aqui que é estranho. Opa, tem um negócio aqui, ó, branco aqui dentro. Vamos ver no sem contraste se já aparece esse coisa algo branco, ó. Aparece, né? Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Vamos ver o que é isso aí. Branco dentro do lado esquerdo, que está atrapalhando, né? Essa parte da absorção do contraste. Então, o que seria aqui? Vamos ver. Opa! Ah. Então, ele tem um negócio aqui dentro. Então, o que seria isso aqui? Seria o quê? Um catéter duplo J. Então, esse paciente, né, ele está com algum problema na parte, né, excretora. Então, será que é um cálculo renal que ele tinha? Né? Será que quando ele operou o cólon, sarrafiou o ureter e teve que colocar esse duplo J? Então, esse duplo J está fazendo toda essa parte do atraso, tá? Então, né? Então, às vezes é um cálculo renal que tinha ali e está fazendo esse atraso ali do duplo J, do contraste. Tá vendo? Então, ele já tem ali uma hidronefrose, né? Que é um aumento, uma dilatação ali, ó, né? Da questão fala, do, do da pelve renal, que é a saída ali, né? Do rim ali para o ureter. Então, deixa eu ver. Ai, cacete. Peraí. Tem hora aqui. Embola tudo aqui o negócio. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deu rápido. Peraí. Não. Ao contrário. Tem que ser. Não quer andar com a mãozinha. É um saco. Vamos ver aqui o duplo J aqui, ó, na pontinha, né? Ó, então ele já tem aqui uma hidronefrose, que é uma dilatação da pelve renal. Ah, então tudo isso a gente tem que ver, ó. Beleza? Ó? Então, aqui, ó. E já tem uma dilatação aqui, ó, da pelve renal, ó. Consegue ver aqui, ó, a pelve renal? Ela está bem dilatada. Diferente da saída dessa aqui, ó. Essa aqui já não tem, ó. Essa aqui já tem. Então, isso aí, ó, que está fazendo o retardo do contraste, entendeu? Então, o retardo do contraste está aqui, ó.
Às vezes a gente consegue ver um cálculo renal, né, dentro do duplo J, entendeu? Às vezes a gente consegue ver isso. Às vezes o cálculo renal imigra, ele vai ali dentro. Ó. Vamos ver se eu consigo ver se tem algum cálculo renal ali dentro. Às vezes ele migrou, né? Deixa eu ver se eu consigo ver. Para fazer isso, tem que fazer uma reconstrução 3D, que a gente consegue ver direitinho. Deixa eu ver. Se tem ou não tem. Um segundo, tá? Vai abrir ali. Estão conseguindo entender aí? Sim. Então tá bom. Show. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui. Cardíaco. Esse aqui fica meio. Peraí, deixa eu só. Esse aqui. Segundo. Bem. Só um segundo. Aqui você achar algo. Vamos lá, então. Deixa eu só dar zoom aqui. Vamos ver aqui onde está o, né, o catéter. Deixa eu achar o catéter. Onde está aqui o catéter? Deixa eu só tirar a parte da parte central aqui, na mesa, para ver melhor. Estou meio brocochó hoje. Um pouquinho dado, né? Acho que agora dá para a gente ver, né? Deixa eu ver aqui tá. Beleza, assim. Só entrar aqui embaixo. Isso. Beleza. Tá aqui. Aí a gente consegue ver. A gente consegue ver. Então, aí vamos ver se a gente consegue ver se tem algum. Ó. Então, você vê que existe algum retardo aqui, ó, você já percebe pelo rim, tá vendo? O rim aqui tá todo homogêneo, ó. Tá vendo aqui o rim aqui, ó? Aqui nem parece um rim direito, tá vendo? Consegue perceber isso? Que nesse caso aqui a gente tá vendo o rim, e nesse caso a gente não tá nem vendo o rim aqui, ó, direito, ó. Se eu forçar aqui, ele vai até aparecer. Mas se você percebe, né, ó, que ele não tá nem homogêneo aqui, ó. Ó, aqui ele tá na moral, ó. Ó, o rim aqui tá cheinho, ó. Esse aqui é o fígado, né? Ó, ó. Então, tô vendo aqui, ó, o fígado, ó, o baço, ó. Olha o rim aqui, ó, cheio aqui, ó. Isso aqui é a artéria, né, descendo, né? Papapá. Olha aqui, ó, olha só essa questão de ver. Você viu o atraso aqui, ó? Ó. Isso é importante sempre relatar ao médico, né? Que existe um atraso, né? Ó, questão da fase do contraste, tá vendo aqui, ó? O rim tá todo homogêneo aqui, e aqui não tá homogêneo, ele tá heterogêneo. Quando ele tá heterogêneo, ele fica assim, ó. Se eu for abrir a fase arterial, vamos ver aqui, ó, e for fazer também, ó, isso na fase arterial, vamos ver como é que vai estar. Ó. Conseguiram perceber isso aí? Essa questão aqui, ó, como é que tá? Do lado direito, tá, né?
direitinho e o lado esquerdo não está. O lado esquerdo não está por causa do por causa do por causa do ureter, do duplo J, né? Olha lá. Aqui a gente vê com mais evidência por causa do. Aqui tá, porra, vermelho. A gente vê mais a artéria porque tá na fase arterial, né? Então eu consigo ver. Não, aqui tá vendo, né? Deixa eu. A merda aqui, tem que limpar. Deixa eu fazer aqui, velho. Vamos ver aqui, ó. Primeiramente ver aqui, aqui. Vamos ver se tem algum cálculozinho aqui dentro do duplo J. Ó. Vamos ver aqui. Se tem algum cálculo. Não tô vendo nada. O trajeto. Vamos girar aqui. Quando tem, ele fica um carocinho aqui na lateral, na parede. Ó. E não tem nenhuma carocinha. Então, não tem, né, nada aqui dentro do ureter. Beleza? Não tem nada. Consegue ver um cabelinho de sapo ali, né? Então quer dizer que não tem nada. Tá? Beleza? Então, show. Então aqui a gente percebe que a fase portal tá bem portal aqui e aqui não tá portal ainda. Tá? Então aqui seria a fase. Olha a fase arterial. Olha a composição desse rim, como é que tá. E olha esse rim aqui, ó. Beleza? Olha a diferença. Aí você vê que a artéria tem contraste. Aqui, ó. Olha aqui a cor da veia. Tá vendo a veia aqui, ó? Sem contraste nenhum. Agora aqui a artéria tá toda lavada e a veia tem contraste. Então quer dizer que tá na fase venosa. Conseguiram perceber isso aí? Então, mas professor, dessa fase para essa fase aqui, quantos minutos seria? Olha, eu liberei para fazer o corte aqui 45 segundos. Após ter liberado essa aqui, ela, na hora que ela começa a monitorar, quando eu faço o disparo, essa aqui é feita 1 minuto e 10 depois dessa aqui, tá? Então, assim, ela começa a contar no momento que eu começo a monitorar. Deram para entender isso? Lá no meu programa vai estar lá 1 minuto e 10, que é a fase venosa, é 1 minuto e 10. Tá? Mas ela só começa a contar após que eu liberei a máquina para começar a fazer o quê? O Sure Start, que é o monitoring, que é o Smart Prep, o Sure Start, que é o Bolos Track. Né? Então, cada máquina vai ter um nome diferente, mas é tudo igual. É um monitoramento. Você vai monitorar a chegada de contraste. Então, a fase portal, ela só vai começar, né, 1 minuto e 10 depois que eu comecei a monitorar. Então, vamos imaginar, olha, professor, você liberou a máquina para fazer a fase arterial com 30 segundos. Opa, 30 segundos. Beleza. Então, quando ela chegar lá embaixo, deu 40 segundos, ela automaticamente já vai fazer a segunda fase? Não, porque eu vou ter que pegar esses 1 minuto e 10 e diminuir por 40 segundos. Né? Então, 1 minuto e 10 vai dar quantos segundos mais ou menos? 1 minuto e 60 vai dar 70 segundos, né? Mais ou menos aí, 65, quase 70 segundos. Então, ela vai esperar, né? 8 segundos, 9 segundos aí para poder começar a fase portal, porque ela faz esse cálculo. Deram para entender isso aí, galera? Conseguiram entender isso? Que a fase portal só vai começar a cortar, né? 1 minuto e 10 após eu começar o monitoramento. A hora começar a monitorar. Se eu vou imaginar, se eu demorei 1 minuto e 10 para fazer a fase arterial, quando ela bater lá no final, ela já vai subir e vai começar a cortar. Porque o 1 minuto e 10 já deu. Beleza? Então, mais ou menos a gente faz a fase arterial. Oi, Matheus.
Levantou a mão? Sim, uma dúvida. Se a fase arterial demorar, sei lá, 10 segundos além desse 1 minuto e 10, Não tem quando chega importância. no tempo, ela para de cortar para fazer a fase arterial e volta a cortar tudo de novo? Porque bateu Não, esse 1 então. minuto e 10? Ou Não, ela então. espera terminar o corte para iniciar o outro? Não, ela espera e ela primeiro ela faz uma fase, depois ela vai lá em cima e desce de novo cortando, fazer a segunda fase, entendeu? Ela não passa uma frente da outra, porque ela é uma ordem arterial, portal e tardia, entendeu? Ela só começa a Mesmo, portal depois que finaliza a outra, né? Ou só vai acaba começar de a chegar. portal após você ter feito a tardia, feito a arterial, entendeu? Ah, professor, demorou 1 minuto e 40 para fazer a fase arterial. Não tem importância. Ela vai cortar a próxima fase portal, entendeu? É Vai uma entrar na sequência. sequência. Ela não muda, ela não vai. Ah, mas tem 1 minuto e 10. Ela... Não, por quê? Ela vai fazer a fase lateral, porque ainda está na lateral. Por que você demorou a liberar mais de 1 minuto e 20 para fazer a fase lateral? Primeiro, você estava usando um fluxo muito baixo. Segundo, a frequência cardíaca daquele paciente era muito lenta. Deu para entender? Então, com isso também, é isso que eu falo. Não quer dizer que a fase arterial, quando eu falo assim, a fase arterial. Só que eu lembro que eu falei para vocês, eu estou falando fase arterial de órgãos, não estou falando fase arterial de artéria. Porque quando eu faço fase arterial de artéria, isso é anjo. Aí é com 30 segundos, é com 25 segundos, né? Aí é diferente. Agora, quando eu faço fase arterial de órgão, estou vendo doenças no órgão, aí vai depender muito da questão do paciente. Então, assim, por isso que eu não coloco aquela ferramenta lá dentro da hortinha para ele fazer o disparo sozinho. Por quê? Porque eu posso estar não fazendo o exame correto. Porque às vezes a fase arterial não é aquele tempo, às vezes é muito mais longo. Então, assim, eu já fiz exames que a fase arterial eu só disparei para começar a fazer a fase arterial com 1 minuto e 40. Mas peraí, 1 minuto e 40 já passou da portal, o paciente já está excretando. Mas aquele paciente não foi assim. Deu para entender isso? Aquele paciente não foi assim. Aquele paciente tinha um diferencial. Primeiro, ele. Peraí, rapidinho. Ele estava com fluxo muito baixo, a frequência cardíaca estava muito baixa, entendeu? Então, o sistema, o metabolismo dele era lento. Então, assim, ninguém é igual a todo mundo. Então, por isso que muitas das vezes tem certas pessoas que fazem o exame e, cara, o que aconteceu? Tudo isso. Frequência, né? Se o paciente está com a frequência baixa ou alta, porque a máquina, o coração está bombeando, está levando sangue, e tudo isso está levando o contraste junto, né? Então, tudo isso vai ter diferença. Então, a gente nunca deve se basear nisso. Eu sempre me baseio na anatomia, né? Eu sempre vou me basear na anatomia. Eu olho a anatomia e vou liberar o exame. Então, eu sempre olho. Monitoramento, olhando. Lógico, eu vendo o tempo também. Então, beleza. Eu tenho que ter um ponto. Beleza, anatomia e mais ou menos o tempo. Veja, o contraste chegou na horta, chegou nos rins, 45 segundos, né? Tá já uma fase, o rim já tá heterogêneo, beleza, eu vou liberar. Mas, pô, tá com 40 segundos. O contraste tá querendo começar a chegar na horta. O meu rim ainda não ficou heterogêneo. Opa, quer dizer que eu não vou liberar a máquina com 50. Entenderam isso? Eu vou liberar a máquina quando der o tempo certo. Mas, professor, é minha fase portal. O portal vai ser mais para trás. Porque se com 1 minuto o contraste não chegou ali na horta, né? Tá querendo chegar na horta e o meu rim ainda não está heterogêneo, quer dizer que a fase arterial não é 45, não é 50. Ela vai ser uma fase, né, no tempo da venosa, 1 minuto 10, 1 minuto 20. E minha fase venosa vai ser mais tardia. Vai ser lá 1 minuto 50, 1 minuto 60. Aí entra aquela questão: eu aporto para esperar mais um pouquinho ou eu mando cortar um atrás do outro? Tem isso aí também, Matheus. Aí, isso aí só vou te dizer quando começar o exame.
Se chegar com 1 minuto e 20, eu vejo que minha fase arterial ela está muito arterial, então vamos imaginar aqui, vamos tentar abrir um exame aqui. Cacete. Não é esse aqui, não. Entrei. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui deve estar bem arterial. É. Ele tá abrindo aí o exame. Ele tá abrindo. Essa foto só. Vou dar aqui. Isso aqui é sem contraste. Essa aqui é diferente daquela, que é uma angiotomografia. Então, esse paciente que tem né, 2 aneurismas. Então, ele tem um aneurisma de aorta ascendente e tem um aneurisma de aorta abdominal. Olha o tamanho aqui, a gente chama disso de aneurisma gigante, ó. Tá vendo? Ué, tá sem contraste. Doideira. Poxa, achei que tinha contraste. Tá vendo? Vai ser esse aqui. Aguenta aí, bichinho. Olha como é que é uma fase bem arterial, né? Essa aqui é diferente. É uma fase arterial de anjo, ó. Pra vocês terem ideia. Como é que o contraste brilha aqui, tá vendo aqui? Ó. Então, o contraste vem aqui, ó. Na braque, né, região cubital, né? Ó. Ele entra aqui, ó. Na subclave. Ó. Ele vem aqui na subclave, ó. Ó. Ele emboca aqui, ó, na veia cava superior. Ó. Vem aqui, ó. Na veia cava, turbilhando na veia cava superior. Depois ele vem, ó. Ele faz átrio direito, ventrículo direito. Depois ele volta aqui, ó. Ventrículo no átrio e enche aqui, ó. Vem por aqui, ó. Ó. Aqui, né? Ó. Ó. Aí ele volta, ó. Ele entra aqui, ó. Tronco da artéria pulmonar, ó. Ó. Artéria pulmonar, tronco. Artéria pulmonar direita. Ó. Artéria pulmonar esquerda. Depois que ele faz aqui, ó. Ele vem, né? E faz a parte esquerda do coração. Átrio e ventrículo esquerdo. Aí depois fez isso aqui, ó. Ele volta, né? Aí joga para a aorta ascendente. Que a aorta ascendente distribui, ó. E vai subindo, ó.
carótida, né? Aí vai subindo lá para tudo, ó, né? Artéria braquial, né? Vai descendo. Aí depois vem para a aorta abdominal, vem descendo. Tá vendo como o contraste aqui ele é mais brilhoso? Então, se você está cortando, você vê que o contraste tá brilhoso assim, ó. Você olhou aqui, ó. Olha como é que o pâncreas fica, tá vendo aqui? Oh, me desculpa. Como é que o baço fica? Ó, tá vendo como é que o baço fica diferente? Olha lá. Tá todo heterogêneo, tá vendo aqui, ó? Ó. Olha isso aqui. A fase arterial aqui, ó. Ó. E aqui tá homogêneo, ó. Deu pra perceber? Isso aqui, ó. Ó, como é que ele tá diferente, ó. Aqui e aqui. Ó. Conseguiu perceber isso? Ó. Deram pra perceber isso aí, galera? Então, isso aqui já é um arterial de anjo, beleza? Não é esse arterial que a gente está acostumado a fazer. Isso aqui é só para anjo de tomografia, beleza? É um exame mais específico, tá? Então, se você fizer seu exame na fase arterial assim, mas está arterial, beleza. Mas o diagnóstico é para ver aneurisma? Não, professor, esse paciente aí, estou falando para você que acontece muito, tá? A maioria das pessoas fala assim, não, esse exame é para ver a fase pancreática. Não, então tá errado. Entendeu? Fase pancreática seria essa fase aqui, ó. Essa aqui, ó. Entendeu? Ó, essa seria a fase pancreática. Beleza? Aqui, ó. A gente vê aqui, ó, o contraste aqui, ó. Vendo? O pâncreas está com contraste. Agora aqui, ó, né? O que tem contraste aqui, ó, né? Ó, ele não está com fase pancreática. Ele está na fase aqui muito arterial, porque o baço está arterial demais, entendeu? Então, se você, quando vai fazer a fase arterial, só mal dizer, né? Não o pâncreas, porque isso aqui é uma fase muito arterial, mas você chegou e fazia a fase arterial e a sua aorta está muito brilhante assim, é o momento de você abortar a segunda fase. Quando for começar a segunda fase, você dá uma seguradinha, conta de até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, aí libera de novo a máquina. Por quê? A fase portal não vai ser portal. Ainda vai continuar arterial, porque tem muito. O contraste está muito vivo, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o contraste vivo, ó. Olha como é que fica aqui, ó. Tudo vivo, ó. Isso aqui é para ver um aneurisma, ó. Tá vendo? Ele tem um aneurisma, ó lá, ó lá. Ó. O paciente tem vários stents, ó. Tem vários stents, ó. Né? Ó. Isso aqui, ó, é o stent, né? E isso aqui são calcificações, ó. Tá? São placas, também isso aqui, ó. Tudo isso aqui são placas de ateroma. Aqui é isso, são gorduras, ó. Tudo isso aqui são placas de ateroma, são gorduras, ó. Isso aqui é placa de ateroma. Uma placa de ateroma, placa de ateroma, placa de ateroma, placa de ateroma são gordura. E esse aqui é a malha, né, do stent, ó. Então ele tem um stent, né? Ó. Ele tem um stent na horta torácica, né? Que vem até a abdominal, né? E tem um stent também no abdômen. Tem um, aí corta aqui, ó. Então aqui, ó, é a artéria, ó, o tronco celíaco, né? Mesentérica. Aqui é o tronco celíaco que reparte para a artéria hepática e pasplênica. A artéria hepática irriga quem? Qual órgão que a artéria hepática irriga? Alguém sabe? E o nome já fala. Artéria hepática. Hã? Rim. Hepática? Rim, não. Fígado. Rim é renal, tá? Beleza? Hepática é o fígado, tá? Artéria renal, que é o rim. Agora, e a esplênica, né? Artéria esplênica, ela irriga qual órgão? Ela leva sangue para qual órgão? Ó, hepática, tem essas duas ramificações aqui, ó. E essa aqui é esplênica. Se essa hepática leva para o fígado, a esplênica, né, leva para quem? É o fígado de um lado e do outro lado quem é?
o baço. Muito bem. Então tá aí, ó. Então tá show de bola. Ó. Então, hepática, fígado, esplênica, baço. E essa de baixo aqui, ó, que artéria que é essa aqui, ó? É a mesentérica. Essa artéria, ela irriga qual órgão? É a mesentérica inferior. Ela irriga quem? Intestino? Intestino, muito bem. Então, beleza, ela irriga o intestino, tá? Então, tá, só vocês verem, ó. Só que elas só vão aparecer assim, né? Quando for ver uma angiotomografia. Aí você consegue ver ela, né? E perfeito, ó. Você vai conseguir ver ela todinha, beleza? Porque pode ter aneurisma de artéria hepática, pode ter aneurisma de artéria esplênica, pode ter aneurisma de artéria mesentérica, beleza? Pode ter um infarto da artéria mesentérica, pode ter um infarto da artéria esplênica, pode ter um infarto da artéria esplênica, né? Tudo isso. Às vezes você está numa fase arterial, por isso que é importante, e aí a artéria hepática não está cheia, mas a veia porta está cheia. Ué, o que é isso? Ué, então a veia encheu primeiro que a artéria? Sim, isso pode acontecer, né? Isso é chamado, uma patologia chamada shunt. O que quer dizer o shunt? Existe uma obstrução na artéria hepática, por isso que está enchendo a veia porta primeiro que é hepática, entendeu? Então tem uma patologia aqui, então deve estar alguma obstrução. Quando acontece isso, o paciente fica todo amarelinho, fica todo amarelinho, né? Porque tem problemas hepáticos, né? Então a árvore biliar ali, ó, né? Não tá legal, o bide não tá legal, né? Às vezes pode ser um cálculo que migrou ali para dentro, né? Alguma coisa ali, né? Interligada à vesícula, né? A parte biliar do paciente todo, né? Então ele fica igual aquela parte de ectérico, né? Icterícia, fica tudo, né? Aí fica tudo, né? Amarelinho, coisa e tal, os olhos ali, coisa e tal, né? Tem que sempre olhar isso. Beleza? Alguma pergunta até aí agora, galera? A gente viu a fase portal, a fase arterial, então a gente viu, né? Esse tempo todo, e a fase tardia. Beleza, então a fase tardia, né? A fase tardia, ela vai ser feito, né? 5 minutos, né? Após ter feito todo o exame. Então você vai, olha lá, existe um tempo, você vai ver, né? Na sua bomba lá existe um tempo. Professor, mas eu não tenho isso. Olha, eu já trabalhei num lugar que não tinha. O que eu fazia? Eu botava, né, um cronômetro, beleza? Eu cronometrava isso, tá? Então eu pegava o celular, no início já fiz muito isso. Quando eu fazia o exame, não tinha bomba, a gente injetava na mão, eu colocava um cronômetro para saber o tempo, beleza? Para eu não me perder. E a fase tardia... No HPM é assim. Ah? No HPM é assim, não tem bomba. A galera fica contando no tempo no relógio. Isso aí, gente, conta com o tempo. Então, eu fazia isso. Botava um cronômetro lá e marcava pelo tempo. Beleza? Mais ou menos. Ou, que eu posso fazer? A fase tardia, né? Eu não preciso nem colocar tempo, eu não preciso nem cronometrar. Só faço só as 2 fases no cronômetro. Quando eu termino de fazer a fase portal, vou lá, já preparo a minha máquina, já puxo o RAM, já clico lá no protocolo, fase tardia. Já jogo lá e coloco um tempo lá. Então, mais ou menos, fiz aquele exame, né? Demorou 2 segundos, 2 minutos para fazer o exame todo. Vamos imaginar, né? Pela minha cabeça aí, ficou 2 minutos. Aí eu boto lá, né? O restante que falta. Então, eu boto lá 3 minutos, ou boto 4 minutos para dar uma lambuja, né? Ou coloco lá direto, 5 minutos, 300 segundos, né? Coloquei 300 segundos, deixei a máquina trabalhando, ela vai entrar aquela barra de espera até chegar a 5 minutos. E aí ela vai fazer o quê? A fase tardia. E aí a gente vai ver o quê? Os rins, né? Ó, liberando o contraste para dentro do ureter até chegar onde? Na bexiga. Nesse caso aqui, ó, né? Ele tem um duplo J, então vai demorar a fazer essa fase tardia. Aí vamos imaginar que a médica fala assim: olha, Matheus, eu quero ver também o rim esquerdo liberando contraste. Então,
essa fase, que seria 5 minutos, a gente vai fazer com 5, porque a gente precisa ter um ponto de partida, tá? Para a gente saber o seguinte, olha, esse ponto de partida com 5 minutos, o que aconteceu? Né? Ela precisa se basear. E aí, às vezes, esses 5 minutos eu vou ter que fazer depois mais 5. Então, imaginar, com 10. Então, já aconteceu comigo o seguinte, eu fiz a tardia com 5, aí depois a segunda tardia eu fiz com 10, aí não mudou nada das 5 minutos, e aí depois ela falou assim, então faz o seguinte, vamos ficar irradiando, faz uma com 10 segundos, então eu fiz depois com 20. Mas o paciente fica na mesa? Não. Eu fiz a de 5, tirei o paciente, continuei fazendo, olhei mais ou menos lá, marquei mais ou menos quantos pacientes eu fiz, voltei de novo, fiz a segunda fase tardia, mais tardia, né? Você tem que sempre anotar lá no descrição do exame, mais tardia, para ela poder saber. E aí, não tá legal. Eu vou fazer uma mais tardia ainda. E aí, depende lá, pô, se com 10 minutos não mudou característica nada das 5, então com 15 não vai mudar nada. Então, vou fazer o quê? Com 20. Vou esperar mais 10 para fazer. Já teve casos de a gente fazer só no outro dia. Né? Só no outro dia. Então, o paciente tinha um problema lá que demorava a excretar, né? Para não ficar tomando radiação. No outro dia, mandamos descer o paciente para poder fazer. Tá? Então, isso pode acontecer. Né? Então, assim, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E a gente só vai saber na hora que a gente está fazendo o exame. Beleza? Alguma pergunta aí, galera? Então, o que podemos concluir, então, aí? Né? Sem contraste. Depois, monitoramento. Vamos liberar a máquina, olhar a anatomia. 45 segundos. O contraste chegou na artéria. O rim está heterogêneo. Liberamos a máquina. Começou a cortar. Tá ok. Automaticamente ela vai entrar na segunda fase, que é a fase do portal. Se tiver o tórax e o abdômen, ele vai subir, vai fazer todo o tórax, todo o abdômen até chegar na pelve. Beleza. O rim está homogêneo? Fase portal. Vou engatar na fase tardia. Então, vou botar a minha máquina para esperar o quê? 300 segundos. Boto lá, delay de 300 segundos. Libero ela, daqui a 5 minutos ela vai fazer a fase tardia. Eliminou o contraste. O rim está eliminando o contraste. O contraste está no ureter. Chegou na bexiga. Ok. Posso mandar o paciente embora. Agora, professor, mas se for uma uro-TC? O que quer dizer uro-TC? Quer dizer o quê? Eu quero ver se tem algum cálculo renal. A gente precisa que os 2 ureteres tenham cheio, que eu consigo acompanhar ele até chegar na bexiga. Aí eu faço como? Mesma coisa, 5 minutos. Só que antes de disparar, eu peço o paciente para tossir umas 4 vezes. Para você empurrar, fazer força por rim, aí você consegue pegar o ureter cheio. Porque eu preciso ver o ureter tudo cheio, tá? Para chegar até a bexiga. Aí eu não quero que está eliminado. Eu preciso realmente ver o ureter cheio de contraste. Se eu não peguei ele cheio, espera mais 2 minutinhos, faz de novo para você conseguir pegar ele cheio. Que aí você realmente precisa ver. Beleza? Então, show. Então, galera, hoje eu vou ficar por aqui mesmo. Alguma pergunta aí, Matheus? Não. Eu achei que tu levantou a mãozinha. O meu celular tá acabando a bateria, meu filho pegou o carregador para carregar o tablet. Então, galera, eu vou começar a ficar sem voz aqui. E eu vou ficar por aqui hoje, beleza? Qualquer dúvida aí, ó, é só vocês me chamarem para a gente poder, né, tirar as dúvidas. Beleza? Tá show. Então, beleza. Um bom final de semana para vocês aí, galera. Deus abençoe aí, tá? E aí, qualquer dúvida, estou aqui. Só me chamar aí que a gente tira as dúvidas aí. Valeu? Então, ó, um beijo, um abraço e fiquem com Deus aí. Boa noite aí, galera. Fiquem com Deus aí, tá?
Boa Tchau, noite. tchau. Beijo. Fica com Deus aí.